Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que peçam contas a esta geração, do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que querem entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Ave Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus continua o embate com os líderes religiosos do judaísmo. Tudo na vida vai caindo num certo desuso, tudo vai ficando ultrapassado, tudo passa. Nesta vida tudo passa. E a religião, se ela não for renovada mediante os santos e os profetas, ela se torna também uma velhacaria, ela se torna um impedimento para que as pessoas possam fazer uma experiência de salvação. É o Espírito Santo que renova o verdadeiro espírito da religião. E Jesus, Christos, é o ungido do Pai. E Ele veio a este mundo para renovar todas as coisas no amor. E Jesus, porque é a verdade, é a luz de todas as nações, Ele vai iluminando a consciência decrépita dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas, dos saduceus, daqueles que estão à frente da religião de Israel, mas sem amor, sem um fervor autêntico, já misturou religião com política, com interesses pessoais, com as suas próprias misérias psicológicas, existenciais. E Jesus, quando se aproxima deles, se aproxima como uma lâmpada para ajudá-los. Só que eles resistem. É o que acontece muitas vezes nos dias de hoje. As pessoas querem converter Deus. Chega a ser ridículo, chega a ser algo cômico, mas a gente, isso que viveu, os fariseus viveram há 2000 anos atrás, isso continua ainda dentro da igreja, dentro da religião cristã. Nosso comportamento muitas vezes é para ensinar Deus a ser Deus, como que Ele tem que ser. Então Deus, para tirar a gente dessa cegueira da alma, Ele envia os santos. Em 1515, Deus enviou
uma cândida luz que iluminaria a Igreja Católica, e não só a Igreja, o próprio espírito humano. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. Ela nasceu em Ávila. Ávila fica na Espanha. Morreu também na Espanha, em Alba, em 1582. Viveu 67 anos. E Santa Teresa d'Ávila, ela é conhecida como a lâmpada mística da Igreja. O Salmo 118, versículo 105, está escrito assim: Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em plena revolução protestante do século XVI, a igreja precisava de uma lâmpada para iluminar o seu caminho, e Deus envia Teresa d'Ávila. Ela entra no Carmelo com 20 anos, mas vai ficar 20 anos no Carmelo, né? Ela mesma escreve no livro da vida, numa contínua distração, se deixando levar por paixões, se deixando levar por apegos, por conversas desnecessárias, e não fazia uma experiência autêntica de Jesus. Até que nosso Senhor aparece para ela, na sua paixão, e convida Santa Teresa a uma conversão mais profunda. Aqui que está, meus irmãos, a conversão é sempre um dom de Deus. Uma mulher que já estava no Carmelo, virtuosa. Santa Teresa nunca cometeu um pecado mortal na vida dela, mas ela era uma miserável cristã, como ela mesma escreve. Por que miserável? Porque nós carregamos as nossas misérias, e quando essas misérias vão tomando conta da nossa vida, quando nós vamos fazendo das nossas misérias um projeto de vida, nós nos tornamos medíocres. Medíocres é isso. Eu não sou o santo que Deus gostaria que eu fosse, mas também eu não sou aquela pessoa devassa do mundo. Eu me tornei um medíocre, eu me tornei um fariseu, um saduceu, um doutor da lei, dentro da igreja. Eu não avanço e não deixo os outros avançarem. E é a graça de Deus que vai vencer estas misérias que nos levam à mediocridade. Olha como que a leitura de Efésios também nos ilumina. Olha que santa coincidência, né? Efésios capítulo 1, versículo 1 seguintes: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui São Paulo faz um louvor. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Olha a nossa vocação: união com Cristo no céu. É por isso que Santa Teresa reformou o Carmelo, para que esta união já comece no céu da alma, que é o castelo interior, e nos leve a Jerusalém celeste. Versículo 4, mais importante: em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Santa Teresa veio para fundar e reformar os Carmelos. Deus nos escolheu para fundar santos, reformar os nossos corações e nos levar para um Carmelo eterno, que é o paraíso. Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, sem defeito nenhum diante dos seus olhos. Aí, com a mentalidade protestante que vigora no cristianismo, a gente olha para a palavra de Deus e diz que isso é impossível.
Salmo 15, versículo 3: o Senhor me deu uma admirável afeição pelos santos que habitam a sua terra. Levítico capítulo 19, versículo 2: sede santos como eu, o vosso Deus, sou santo. Jesus nos evangelhos, no começo do Sermão da Montanha, Mateus 5,48: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. O Espírito Santo, através de São Paulo, está dizendo que Deus nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis. Todas as cartas de São Paulo, ele recorda a vocação universal à santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação. Mas esse caminho estava entulhado, esse caminho estava embargado, estava cheio de obstáculos, e Deus envia uma carmelita para reformar o próprio Carmelo. E a experiência de Santa Teresa começa a ser autobiográfica. Ela começa a escrever a sua experiência com Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela é tão importante para a igreja, para a filosofia e para a psicologia, que ela é um dos seres humanos mais importantes que pisou nesta terra, ao lado de um Santo Agostinho, Tomás de Aquino, um Aristóteles, Sócrates. Santa Teresa, com os seus escritos, principalmente o livro da vida, que ela mostra o seu itinerário de conversão, o caminho de perfeição, que ela nos ensina a rezar, porque a oração precisa ser bem feita. A oração é um labor, a oração, como ela mesma diz, é cavar, é buscar, é insistir, é procurar a majestade, a santa majestade, a trindade que habita dentro de nós. Mas um livro que iluminou o mundo é o Castelo Interior. Por obediência ao seu diretor espiritual, nas vésperas da festa da Santíssima Trindade do ano de 1577, Santa Teresa teve uma experiência profunda com Deus. O que é mística? Mística é quando Deus toma a iniciativa de fazer as coisas. Na vida espiritual, nós precisamos ser mais passivos do que ativos. O nosso esforço é chamado de ascética. Agora, quando Deus começa a embelezar e aperfeiçoar uma alma, isso é chamado de mística. Por isso que Santa Teresa, ela é uma lâmpada mística. Por quê? Porque ela tem uma experiência profunda com Deus, ela sabe falar sobre essa experiência e sabe conduzir as pessoas a esta experiência, que é a experiência fundamental da existência humana: estar com Deus, dar conta que nós somos casa de Deus, Deus habita dentro de nós. E Santa Teresa, ela tem uma visão. Deus mostra para ela a alma do ser humano, e ela via que essa alma era como um vaso de cristal belíssimo, onde emanava uma luz mais forte do que o próprio sol, algo espetacular, uma experiência ímpar que marcou a sua vida até a sua morte. Mas ela viu também que a luz que brilha dentro da alma humana é a Santíssima Trindade. Mas Deus mostra as coisas como elas são. As pessoas que estão no pecado, caíram no pecado mortal, não se arrependeram, não confessaram, a alma dessas pessoas está enegrecida, está escura, está saindo fumaça, está fétida. As almas que não estão na graça, elas estão num fedor contínuo, elas estão disformes, está feia, a alma está em ruínas, enquanto a alma do justo, aquele que está na graça de Deus, ela brilha como o sol do meio-dia. Santa Teresa teve essa experiência e ela viu que a alma humana
é como um castelo que tem 7 moradas. Para nós podermos trilhar esse caminho, meus irmãos, esse caminho de conversão profundo, nós precisamos conhecer um pouquinho sobre essas 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila. A via espiritual, a via da graça, ela é dividida em 3 fases: via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Ou seja, a nossa alma é como um castelo, tem 7 salas. Na última sala, a 7ª sala, ali tem um trono da majestade que é Deus. Na primeira sala as coisas são muito simples. Na segunda sala, no segundo cômodo, ali as coisas já começam a ficar mais belas e ordenadas. Na terceira sala já está mais arrumado e você se sente melhor. Mas essas 3 primeiras salas, que são as 3 primeiras moradas, quem manda nelas é mais o ser humano do que Deus. Deus quer conduzir, Deus quer levar a vontade, a união com Ele, mas pelas resistências, pelas distrações, pelos pecados não extirpados, a alma fica patinando. Da terceira para a 4ª sala, morada, começa um derramamento do Espírito Santo muito maior. E na 4ª morada, nessa 4ª sala, que é dentro de nós mesmos, nós começamos a receber mais luzes da graça do Espírito Santo e a oração vai mudando. A 4ª e a 5ª morada é a via iluminativa, onde que a alma tem oração. A oração já não é mais vocal e nem simplesmente uma leitura espiritual ou uma meditação. Na 3ª morada, a alma faz a experiência da oração de simplicidade. A transição da 3ª para a 4ª morada vem a oração de quietude. A oração de quietude, ela predomina na 4ª e na 5ª morada. A 5ª morada começa a ter a experiência já da contemplação, ao passo que a 6ª morada, 6ª e 7ª morada é a via unitiva. Na 6ª morada, a alma se enamora de Deus, enquanto na 7ª morada é um matrimônio místico, A 6ª e a 7ª morada, segundo os teólogos, é um privilégio para almas que Deus escolheu, como um Santa Teresa, um São João Bosco, um Padre Pio, a Santa Faustina. É um dom extraordinário. Mas a 4ª e a 5ª morada, que é a via iluminativa, todos nós temos condições de chegar com a graça de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse chegar ao conhecimento da verdade é chegar na via iluminativa, é chegar aonde Deus quer doar a nós, quer derramar uma água viva. E como que isso será feito? Padre, como que eu não morrerei nas moradas inferiores? 1ª, 2ª e 3ª, né? A 1ª morada, a pessoa confessou, mas está totalmente desordenada, quase não tem vida de oração. A 2ª morada já tem um pouquinho mais de oração, mas começa a sofrer tentações e perseguições das pessoas. As pessoas começam a criticar: você está virando beato, você está rezando demais, por que se vestir assim, você é fanático, você vai ficar radical, você vai ficar maluco. Então isso é a 2ª morada. E essa 2ª morada é muito frágilzinha ainda, o demônio vem atentando e as pessoas ficam patinando. A 3ª morada, essa sim, já existe penitência, já existe disciplina, até uma certa oração, mas ainda a alma é muito miserável, porque ela está olhando mais para trás do que para frente. Padre,
quem fará essa transição da terceira para a quarta morada? O Espírito Santo, como ele fez com Santa Teresa dentro do Carmelo. Ela ficou 20 anos na terceira morada. Jesus tocou e ela foi sim para a via iluminativa, começou a fazer as suas experiências místicas, e ela mesma diz: depois disso eu nunca mais retornei, nunca mais olhei para trás. Foi só crescendo, 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 santificando, santificando. Meus irmãos, celebramos hoje Santa Teresa de Jesus. Não tem como ser cristão sem uma vida de oração profunda, profunda. Ou aprendemos a rezar, ou então morreremos nas deploráveis moradas inferiores, mesmo fazendo bem, mesmo buscando, e nós teremos muita dificuldade para ver Deus face a face, e o purgatório será um período, muito certo para as almas que não desenvolverem nesse caminho de amor. Santa Teresa insiste conosco para que nós não desanimemos, não podemos desanimar de jeito nenhum. Terminemos com um pensamento dela: em tempos de tristeza e de inquietação, não abandones nem as obras de oração, nem a penitência a que estás habituado. Antes intensifique-as, e verás com que prontidão o Senhor te sustentará. Oração nada mais é do que tratar de amor com aquele que eu sei que me ama, vai dizer. E ela diz que aqueles que não rezam não precisam nem dos demônios para jogá-los no inferno, eles se atiram por si mesmos. E aqueles que servem a Deus em pecado, dá mais glória ao demônio do que a Santíssima Trindade. E ela nos encoraja a não temer, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, porque aqueles que plantam amor, com amor, não colherá abrolhos e nem espinhos. Nos esforcemos, sim, coloquemos disciplina, penitência e a oração, nem que seja oração simples, vocal e meditativa, porque Deus dará lampejos de oração de simplicidade, e com a graça de Deus, Nossa Senhora, talvez chegaremos à via iluminativa, o novo Pentecostes, profetizado por inúmeros santos e pelas Sagradas Escrituras, e recordado pela Virgem do Carmo em Garabandal, na Espanha, levará muitos de nós, aqueles que viverem a quarta, quinta morada, talvez até uma união profundíssima com Jesus, no centro da alma, no núcleo da alma, onde habita a divina majestade. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: ao vencedor darei assentar comigo no trono do meu Deus, como eu também venci e assentei com meu Deus. Não desistamos. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.